Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e ajudo advogadas e advogados a atuarem na prática sucessória, imobiliária de família e processual civil. Se você atua em uma dessas áreas, esse canal foi feito para você. E o tema do vídeo de hoje é cumulação de inventários. Afinal de contas, é possível cumular 2 ou mais inventários? Quando isso realmente será possível e o que o inventariante e os herdeiros devem fazer na prática? Preparada, preparado? Roda a vinheta. Cumulação de inventários. A primeira coisa que você precisa saber é que, claro, é possível cumular 2 ou mais inventários. O artigo 672 do CPC estabelece as hipóteses de cumulação de inventários. A primeira hipótese tem a ver com o fato de todos os herdeiros serem herdeiros das mesmas partes, ou seja, 2 pessoas morreram e todos os herdeiros são herdeiros de ambas. Cumulação de inventário é possível nesse caso. Segunda hipótese, os 2 falecidos são cônjuges ou companheiros. Também é possível a acumulação de inventários. E a terceira hipótese é a partilha de um inventário depende da prévia partilha de outro inventário. Nesse caso, também é possível a acumulação de inventários. Muito bem, então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que 2 pessoas morreram, isso é muito comum, por exemplo, primeiro morreu o marido, depois morreu a mulher. Todos os filhos são filhos do casal, de ambas as partes. Então, nesse caso, você pode promover 2 inventários ao mesmo tempo, acumular os inventários. Só que na prática, você precisa saber o seguinte, você precisa saber primeiro se já há inventário em curso ou não. Porque veja o seguinte, se já existe um inventário em curso, vamos imaginar que determinada pessoa morreu e os herdeiros abriram seu inventário, um inventário judicial, e o processo está em curso. Ok. 2 anos depois, morre o cônjuge. Esses herdeiros que promoveram o inventário daquele primeiro autor da herança também são herdeiros daquele novo autor da herança, daquela outra pessoa que morreu. Por exemplo, primeiro morreu o pai, depois morreu a mãe. Eles podem aproveitar aquele inventário que está em curso para fazer o inventário da mãe? Não, nesse caso não, porque já houve a abertura do inventário do pai. Mas é possível acumular o inventário. Nesse caso, o que esses herdeiros devem fazer? Abrir um novo inventário e requerer, por exemplo, a distribuição da ação por dependência àquele primeiro inventário, para que eles tramitem de forma conjunta. E o ideal é que o inventariante seja o mesmo nos 2 processos, porque ele vai relacionar todos os bens, já está administrando os bens deixados pelo primeiro de cujos, então o inventário fica, de certa forma, mais organizado assim. Então veja, se já houve abertura de um inventário, o outro inventário deve ser distribuído por dependência. Agora, e se os herdeiros não abriram ainda nenhum inventário? Eles podem abrir os 2 no mesmo processo? Aí sim, morreu o pai, por exemplo, e depois morreu a mãe. Só que não houve abertura do inventário do pai ainda. Está na hora de abrir o inventário de todo mundo, ou seja, dos 2. O que os herdeiros podem fazer? Uma única ação, cumulando os inventários. É claro que na prática e no processo, você deve considerar 2 inventários e não apenas um só. É um único processo para 2 inventários. Antes de eu continuar, deixa eu te dar um recado. Peço que você dê o seu like aqui no vídeo, antes que eu me esqueça de te avisar isso, e também se inscreva, claro, aqui no nosso canal, porque ao se inscrever no canal, você receberá sempre em primeira mão todo o conteúdo que eu compartilho semanalmente aqui no canal. Tá legal? Então, muito bem, vamos voltar. E eu dizia, então, que se não houver ainda inventário aberto para o primeiro, os herdeiros podem abrir os 2 inventários no mesmo processo. Será um único processo para 2 inventários. Só que é interessante notar que, em relação ao patrimônio, o inventariante deve relacionar os bens de cada um desses cônjuges que morreram. E em relação ao ITCMD, os herdeiros recolherão o ITCMD para cada herança que eles receberão. É óbvio, você vai tratar como 2 inventários distintos
no mesmo processo, tá? A ideia de se ter um mesmo processo é apenas por uma questão de economia processual e desburocratização do processo. O inventariante vai ser o mesmo e na hora de organizar as primeiras declarações ele tem que separar as massas patrimoniais para identificar, por exemplo, os bens deixados pelo primeiro de cujus, os bens deixados pelo segundo de cujus. Esse segundo de cujus, ele pode ser que seja meeiro em relação ao primeiro de cujus, como aquele primeiro, claro, já morreu antes, né? Você vai ter que organizar isso. A ameação do cônjuge sobrevivente, depois esses bens foram transferidos para o cônjuge sobrevivente e com a morte do cônjuge sobrevivente serão transferidos para os seus herdeiros. Toda essa cadeia de transmissão em razão das mortes, você tem que organizar isso nas primeiras declarações. Mas não é nada muito difícil, basta você saber como organizar, mostrar para o juiz as massas patrimoniais e a relação que cada herdeiro tem com esses bens, tá bom? Então essa foi a nossa dica prática sobre cumulação de inventários. Lembre-se, se um inventário já foi aberto, o outro vai ser distribuído por dependência. Se nenhum foi aberto ainda, você vai abrir os dois inventários em um único processo. Se nenhum foi aberto ainda e os herdeiros querem fazer o inventário extrajudicial, também é possível realizar o inventário extrajudicial cumulando 2 ou mais inventários, mas lá no tabelionato de notas, provavelmente o tabelião vai te cobrar ali como sendo 2 atos, por exemplo, 2 inventários. Ainda que a escritura pública seja uma só, são 2 inventários e você vai ter que recolher os emolumentos para cada um deles. E, consequentemente, também da mesma forma que ocorre no inventário judicial, o ITCMD em relação a cada quinhão hereditário dos herdeiros, ou seja, o quinhão que cada um recebeu em cada um dos inventários. Tá legal? Essa foi a dica de hoje, o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até mais.